Olá, sejam muito bem-vindos. Há médicos que tratam e há aqueles que realmente transformam, que olham para o paciente não apenas sobre uma perspectiva de diagnóstico ou contando ou olhando para um conjunto de sintomas, mas que realmente veem a pessoa por inteiro. A nossa convidada de hoje é uma médica assim. Diana Pessoa é oncologista e médica integrativa, especialista em estilos de vida. Posso dizer assim. Uma profissional que acredita, como eu, que a cura começa quando realmente voltamos a escutar o corpo e a viver com consciência, certo? Certíssimo. Diana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada eu por vires até aqui e por este bocadinho que já tivemos e que vamos ter. Antes de começarmos a nossa conversa, tenho este miminho para ti, que este vai para ti. Escolhi o Detox, porque acredito que faz todo o sentido. Esta fórmula são suplementos, sempre que eu trago, são suplementos naturais. Vou-te mostrar este. Portanto, com muitos produtos naturais. Aqui tens dente de leão, cavalinha, boldo, entre tantos outros. E depois são assim umas ampolas bebíveis que tu podes tomar de manhã, idealmente, e que fazes uma limpeza. Pois como tem plantinhas muito boas, como o dente de leão e o boldo, e entre outras, como estava aqui a dizer, são ótimos para desintoxicar, para estimular tanto, agora deixa eu ver se eu sei pôr isto, para estimular tanto a limpeza por meio do fígado, como dos rins, como do sistema gástrico, do intestino. Pronto. Portanto, temos aqui a colina, dente de leão, como eu já disse, estava a tentar lembrar, carne mariano, o boldo, alcachofra, estava a tentar lembrar eu das plantas, mas nada como ler. Muitas plantinhas muito boas. Obrigado. Que acredito que vais gostar, que fará sentido. Sem dúvida. Às vezes, nos momentos em que, olha, pós-Natal, em que comemos um bocadinho mais, podemos estimular o nosso organismo com plantas, ou através de um chazinho, neste caso através de beber, e ajudar num processo de limpeza. Lá em casa, onde é que podem adquirir isto? No site da Thomasvit, thomasvit.com, e já sabem que têm o meu cupom de desconto, LISA15. Por acaso estamos aqui a falar de Natal e estamos próximos do Natal, portanto até fica a dica aí em casa, não é para vocês exagerarem, mas se por acaso exagerarem um bocadinho, porque é normal, pelo menos já sabem que podem recorrer ao detox e que é conveniente. Ao detox, fórmula que está aqui. Bem, Diana, seja muito bem-vinda. Estou aqui a pingar hoje, porque está frio lá fora, mas espero que aqui dentro nós estejamos bem. Eu gosto sempre de conhecer a pessoa que está comigo e para que lá em casa também te conheçam, fala-nos um bocadinho de ti. Quem é a Diana? O que é que te fez estudar medicina e, efetivamente, oncologia? E também o que é que te levou para a medicina integrativa? Muito bem, começamos logo. Começamos bem. Obrigada pelo presente, obrigada pelo convite. É sempre um gosto falar sobre esta visão da medicina e sobre esta visão da vida, não é? No fundo. Então, quem sou eu? Isso é uma pergunta que provavelmente vou estar a responder até ao final da minha vida, mas acho que posso-me definir com assim algumas qualidades ou características, depende da perspectiva. Acho que sou uma pessoa muito curiosa, muito paciente e, acima de tudo, muito entusiasta. Gosto muito de viver, gosto muito de aprender, gosto muito de estar com pessoas e posso dizer que o meu habitat, ou não me sinto mais eu própria, é sempre quando estou em relação com o outro, em relação a todos os níveis que é possível uma pessoa relacionar-se com alguém. Ser médica, não posso dizer que sou aquela pessoa que sempre quis ser médica desde sempre, não tive isso. Tive sempre um bocadinho este sentimento que o médico era um bocadinho tipo um mágico. E eu acho que vejo a medicina um bocadinho assim. E a medicina não tem necessariamente que ser médico. Enfermeiro, homeopatas, psicólogos, seja, tudo o que é em serviço ao outro no momento de vulnerabilidade, acho que foi isso que me atraiu para ir para a medicina. E depois,
Oncologia foi assim eu até queria mais ir para a psiquiatria, e sempre tive muito mais isto dentro de mim, e cirurgia, imagina bem que não fui, porque eu não tenho jeito nenhum com, com mãos no geral, não sou assim muito minuciosa, porque eu acho que é preciso a pessoa ter técnica, ainda que se aprenda, há uma coisa que nasce connosco. Eu sempre fui mais mente, cabeça intelectual do que mais física, e acho que foi uma coisa que surgiu muito porque eu gosto muito do tema, que é um bocado pesado para a maior parte das pessoas, mas eu gosto muito da morte, e é uma área, posso dizer que é a coisa que mais me fascina, é falar sobre a morte e pensar tudo o que isso representa, e acho que foi por isso que eu fui para a Oncologia. Depois sou uma pessoa que gosto muito de estilos de vida, ser saudável. Muito bem. Uau! E não estava à espera dessa resposta. Vou desviar, sem querer desviar, mas estás aqui a dizer que gostas muito de falar sobre a morte. Sabes que é curioso? Agora, recentemente, fez 26 anos que o meu pai faleceu. E eu dei por mim a sentir vontade, há 2 anos atrás, de fazer uma masterclass sobre a mestria da vida e da morte, porque a morte também nos ensina tanto. Se nós pudermos não ficar no lugar da dor, de quem perde, mas perceber, e até numa visão talvez mais indiana, que não tem a ver com a Índia em si, mas com o hinduísmo e com até o budismo, etc., que na verdade a morte é só uma passagem. Tal como a vida, na verdade, tal como o nascimento é uma passagem para esta vida terrena, a morte é só uma passagem em que nós largamos este invólucro mais físico e passamos para um nível mais etéreo. Mas que efetivamente há este continuar, que na verdade a verdadeira vida é após esta vida física, ou é para lá da vida física. E então foi muito giro, só para dizer isto, antes que alguém ache que falar da morte é mórbido, porque às vezes as pessoas têm muito receio de falar da morte, não gostam nada de tocar no tema, sensibilizam-se de tal forma ao ponto de criar um tabu, e na verdade apercebi-me que as pessoas na verdade não têm medo da morte, as pessoas têm medo é de viver a vida. E vou tentar simplificar a frase, porque pode parecer assim, uou, como assim, de viver a vida? É verdade, nós não arriscamos viver em verdade, nós não arriscamos viver os nossos sonhos, nós não arriscamos viver com amor, nós mais facilmente fechamos o coração do que voltamos a arriscar a amar. Então nós temos medo de viver a vida, neste sentido, não é? Porque não a vivemos com toda a verdade, com toda a plenitude. E depois temos medo da morte, porque efetivamente a morte retira-nos, entre aspas, não nos retira nada, nós é que nos retiramos a nós, cada vez que nos impedimos de viver nessa integridade, nessa inteireza, mas a morte leva-nos a sair desta vida. Então apercebemos que desperdiçámos, que não aproveitámos a vida para fazer aquilo. Então quase que a pessoa teme a morte, quase não, a pessoa teme a morte, porque a morte vai significar, vai representar esse fim à oportunidade de manifestar, de materializar, de viver realmente aquilo que nós queremos, com lógica, conexo ao nosso coração, à nossa verdade, à nossa alma. Então acho muito giro, estás a falar sobre isso, não quer desviar, volto a dizer. Não, mas por isso concordo muito com o que estás a dizer, e por isso é que na verdade nós, o que disseste eu acho que é verdade para a maior parte das pessoas, ou seja, a maior parte das pessoas, pelo menos do público mais ocidental, as pessoas não gostam de falar sobre a morte, mas o que as pessoas não gostam de falar é de admitir medo, admitir sofrimento, porque é muito mais fácil nós falarmos sobre as coisas boas, mas o que às vezes as pessoas esquecem é que a arte, e nós falamos muito mais, escrevemos muito mais e criamos muito mais num estado mais de sofrimento e mais de desalinhamento. Quando nós estamos alinhados e no flow e a viver, lá está, a vida com propósito, eu não gosto de dizer esta palavra, de sentido, porque eu acho que o sentido é muito... seria outro podcast, mas a partir do momento em que nós fazemos o clique que falar da morte é falar da vida, que no fundo era o que estavas a dizer, é muito mais fácil. E não devia, e eu, como, pronto, a minha profissão leva-me muito a estar mais em contacto com a morte, principalmente para as pessoas em vida, não é?
No fundo é a única coisa que nós conhecemos. Certo. Nós não conhecemos o que é a Certo. morte do lado da morte. Certo. E, portanto, isso, na verdade, só me aproxima mais de mim mesma. Porque eu tenho o privilégio de estar de um lado em que eu consigo estar em contacto com o sofrimento, mas aquilo depois não é a minha história. Não é a história de alguém, é a mãe de alguém, alguém é filho de alguém, marido, mulher, irmão, não é? Portanto, acaba por ser uma profissão que me permite muito Dar ainda mais sentido, mais valor, não é? pensar sobre isso, pelo menos. Certo. Olha, lá os yogis e os sadhus, aqueles senhores que andam para lá, despidos Sim, só sim, com... né? Na verdade, eles têm essa filosofia no estilo de vida que é viver como se fosse o último dia. Viver ao máximo. O momento mori. Exato, não no sentido de loucura ou de êxtase, sei lá do quê, porque nunca sabes quando é que vai ser. Ainda há pouco também falavas em off que num dia está tudo bem e de repente, num ápice, alguma coisa muda, não é? Portanto, olha, começámos assim, não era para ser, mas se calhar era, nós é que não sabíamos. Exatamente. Fluiu através de nós e obrigada por isso. Bem, mas eu trago a Diana porque ela tem um Instagram que eu vos convido a ver, muito rico em informação, efetivamente, maravilhosa. Vai para além da superfície, como eu te disse, e volto a usar a expressão. Convido-vos mesmo a irem lá. Super serviço público, mega informativo, que explicas o facto, o porquê, o benefício, onde encontrar, seja o que for. Portanto, trazes as várias perspectivas, tentas compor num só vídeo, portanto, e abres muita consciência a tanta coisa. E, portanto, eu quero tocar em muitos desses pontos que eu acho que vão super ser riquíssimos para quem nos está a ouvir. Tu dizes assim, e eu concordo, atenção, vivemos numa sociedade cada vez mais inflamada, certo? Portanto, temos níveis de açúcar elevadíssimos no sangue, diabetes, excesso de peso, colesterol. Fala-nos um pouco sobre esta sociedade cada vez mais inflamada, as várias consequências disto também, fisicamente e não só, e já lá vamos mais, eu depois vou pegar em ti. Começar assim, para não estender muita pergunta. Ok. Fala-nos um bocadinho disto, para que as pessoas ainda tenham maior consciência, quem nos está a ouvir, efetivamente vivemos numa sociedade cada vez mais inflamada e não necessariamente é porque comemos açúcar. Por exemplo, eu não como açúcar, não quer dizer que isso não me faça ter níveis de resistência à insulina. Fala-nos por aí. Ok, excelente ponto. Aquilo que mais, ou seja, um corpo para estar doente, há uma coisa que tem que acontecer, que é estar inflamado. Portanto, não há doença sem inflamação. A inflamação, infelizmente, nós vivemos numa era que a inflamação é muito mais, aquilo que nos mata é muito mais crónico. As doenças que mais matam são as doenças cardiovasculares, o cancro já está em segundo lugar, e isto são tudo doenças tipicamente crónicas. São as doenças do século XXI, infelizmente ou felizmente, enfim, depende da perspectiva. E o que é que causa inflamação? Na minha opinião, depois de tudo aquilo que eu li, e é uma área que eu gosto particularmente, hidratos de carbono refinados, açúcar refinado, óleos de sementes refinados, que são largamente valorizados em algumas áreas da medicina, que eu sou completamente contra. A oxidação do colesterol é um problema. O colesterol em si não é um problema. A oxidação e a inflamação pode ser. Níveis de stress elevadíssimos, trauma intergeracional ou trauma da própria vida da pessoa, portanto, divórcios, perdas de pessoas próximas em idade jovem. Não quer dizer que todos os eventos traumáticos levarão necessariamente à inflamação, mas criam um terreno propício para que isso possa acontecer. Não apanhar sol suficiente ou apanhar sol em circunstâncias que não são boas. O sol não é o problema é as pessoas estarem 9 meses ou 10 meses fechados sem apanhar sol nunca. Depois vão para a praia e apanham um escaldão. Isso não é bom para ninguém. Agora, nós temos que construir a nossa... há uma expressão em inglês que é o cal do sol. Portanto, é uma exposição segura, continuada, diária, e depois já podemos apanhar sol em forma muito mais extensa. Não termos contacto, não termos relações próximas também aumenta a inflamação. Trabalho por turnos, que hoje em dia, até recentemente foi considerado provavelmente carcinogénico,
pela IARC, que é a International Association do Cancro, da pesquisa contra o cancro. Ou seja, no fundo, viver na sociedade hoje em dia, ou a pessoa tem extremo cuidado e realmente disruptores endócrinos, lembro-me agora dos BPAs que falámos há bocado, que também causam inflamação, que estão em todo lado. Outra coisa muito importante que eu tenho lido muito sobre isto é as luzes azuis. Bluetooth e etc, luzes brancas. Ou seja, luzes do telemóvel, luzes brancas em casa, tudo isto pode ser potencialmente cancerígeno. Bem, inflamatório é de certeza, mas, ou seja, é uma das coisas mais banais do nosso dia-a-dia e que mais fazem mal. E não é só por fazerem disrupção do ritmo circadiano, não é? Isso é uma coisa que faz logo mal à cabeça, exatamente. Mas nem é só por isso. Acredita-se que tenham outras propriedades inerentes. É uma luz muito artificial, não é? Sim. Bem, ainda agora começámos e já estão a ver o quanto ela é maravilhosa. Mesmo, obrigada. Nada. Eu acho que eu quero pegar em tudo. Quando falamos níveis de açúcar no sangue, só para descortinar, mas eu não como açúcar, isso não é para mim. Espera, é para nós sim, porque não é só o açúcar na sua forma refinada, ou ok, eu já não como bolos, portanto isto não é para mim. Não, pode-me afetar também esta resistência à insulina se eu comer o quê? Por exemplo, excesso de fruta, como... Claro. Tudo o que dá, ou seja, qual é que é o problema? Há um tema que as pessoas me perguntam muito, que é, mas o açúcar provoca cancro. Isso é assim a pergunta que eu mais ouço. Ou seja, não é assim tão simplista de o açúcar provocar cancro e a pessoa deixar de comer açúcar e deixar de ter cancro. Agora, o açúcar, que se traduz, aqui falo de glicose, que é a molécula individual quando nós temos massa, arroz, pão, bolachas, fruta, tudo isto eventualmente é degradado em glicose. Batata também? Batata, tubérculos, portanto tudo isto tem glicose. Ou amido, que depois é transformado em glicose. E no fundo, o que é que acontece? Cada vez que nós ingerimos uma quantidade de glicose, o nosso pâncreas produz insulina e a insulina cresce. E isso faz com que a glicose não ande no sangue, que o problema é a hiperglicemia, não é a glicose que está dentro das células. Sim. E a insulina o que faz é mandá-la para dentro das células. Qual é que é o problema? Se nós tivermos níveis cronicamente elevados de açúcar no sangue, a insulina chega a um determinado momento e fica resistente, ela já não funciona da mesma forma. E por isso é que há uma bioquímica muito conhecida, que é, não lembro do nome, mas que escreveu um livro, A Revolução da Glicose, que é um livro assim, chama-se, não lembro, mas pronto, as pessoas depois podem pesquisar se tiverem interesse. E o que ela faz é dar muitos truques de como nós podemos impedir esses picos tão elevados. Porquê é que isto faz mal? A resistência à insulina provoca inflamação. A hiperglicemia provoca inflamação, faz dano endotelial, diminui a ativação do sistema imunitário. Portanto, isto tudo é um terreno propício, não só para proliferação celular e para doenças malignas, mas também para doenças autoimunes, para diabetes, que são a principal causa para as doenças crónicas que falavas. Exatamente, que mais matam, são as doenças cardiovasculares. Muito bem. Portanto, termos aqui muita consciência, este é um dos pontos que queria trazer, que não é só porque até eu não como açúcar que estou livre de ganhar resistência à insulina. Claro. Sim, exatamente, resistência à insulina. Sim. Agora, deixa-me ver se tudo o que falaste. Tu disseste tantas coisas tão interessantes. Quando estavas a identificar os vários fatores que podiam originar esta inflamação, que originam esta inflamação na sociedade, e disseste muito bem, efetivamente vivemos numa sociedade até as luzes, como estás a trazer, de repente estamos tão desconectados do meio natural, não é? Não só essa alteração do círculo circadiano, mas estas luzes artificiais como falas. Por exemplo, disruptores endócrinos, para quem lá em casa não percebe bem o que é que são, onde é que se encontram, como é que chegamos, o que é que podem criar, não é? Quando falamos, isso leva a uma desregulação hormonal, o que é que isso é em concreto? Fala-nos também um bocadinho sobre isso. Boa. Então, uma das coisas que infelizmente nós estamos mais expostos são estes chamados disruptores endócrinos, que por exemplo vêm na forma dos BPAs, que é o bisfenol A, pronto, um deles. E o que é que estes disruptores, porque é que se chamam assim? Disruptor é um disruptor, não é? No fundo, interrompe um determinado equilíbrio, e endócrino é do nosso sistema hormonal.
E o que acontece é, estes compostos que são encontrados muitas vezes no revestimento de latas, nos cosméticos, nos desodorizantes eventualmente, ou seja, tudo o que estes compostos fazem é, eles mimetizam o estrogênio. Portanto, o nosso corpo tem estrogênio e progesterona. Só que as hormonas são hormonas e nós temos que as ter em equilíbrio. E o que acontece é que se nós tivermos um desequilíbrio mais para o estrogênio, dá uma predominância estrogénica que aumenta o risco de cancros hormonais, como por exemplo mama, ovário, endométrio. E portanto, quando nós estamos em contacto, por exemplo, com estes disruptores endócrinos, o que acontece é que o nosso corpo fica confuso e dá uma predominância estrogénica. E nós nem nos apercebemos. Ou seja, basta a pessoa utilizar latas com frequência, Comer atum, latas, não é? tomate enlatado, ou seja, que está a ter uma exposição que cronicamente, claro que não é por comer de vez em quando, mas cronicamente poderá ter, e isto hoje em dia já é uma coisa bastante estabelecida. E lá está. E depois isso combinado com o conjunto de latas, mas também com o conjunto de cosmética. Por exemplo, se for mulher, pôs o perfume, pôs o verniz, pôs exposição cumulativa, o amaciador, exatamente. o shampoo, o creme. Portanto, essa acumulação, não há estudos científicos sobre isso, não é? Nós formamos um laboratório cá dentro, porque pomos produtos sobre produtos, por dentro e por fora, e de repente o risco aumenta ainda mais. Por mais que se diga, este produto é seguro, ele é seguro na sua individualidade, mas nunca ninguém estudou o conjunto deles no corpo. Para além disso. E depois, para além de, e tu falavas muito bem, desses fatores transgeracionais, emocionais, não é? Passei por um divórcio, ou os meus pais passaram por um divórcio, o quanto é que isso me afetou? Portanto, estou emocionalmente mais debilitada, possivelmente a minha imunidade também baixa, em exposição a estes produtos, a alimentação incorreta, a luz artificiais, a círculos alterados da minha hora de sono e etc. Portanto, o conjunto de fatores ainda inflama mais e aumenta ainda também o risco para doenças crónicas. Sejam elas quais forem. Exatamente, sejam elas quais forem. Portanto, efetivamente, volto outra vez à tua expressão, muito bem dita, é uma sociedade, toda ela, bastante inflamada, não é? Sim, porque, e propícia por todos os lados, não é? Claro. O ser humano quase que temos que estar muito atentos porque por todas as pontas há riscos, não é? Nas luzes, nos telemóveis, no que e não comemos, é, ou seja, e esta totalmente, e desculpe interromper, mas só para dizer que esta conversa não é para alarmar as pessoas e pensarem, ok, então agora temos que viver numa caverna e não vamos conseguir viver em sociedade. Não é isso. Agora, o conhecimento liberta e o conhecimento traz poder. E as pessoas têm que perceber que nós temos que escolher as nossas batalhas. Por exemplo, uma pessoa opta por limitar, por exemplo, as panelas de antiaderentes. É um problema. Certo. Por exemplo, microplásticos, BPAs, o que seja, não é? Mas, no fundo, se calhar é uma troca fácil. Podem trocar por panelas de ferro fundido ou de cerâmica. Uma troca que nós usamos todos os dias. Mas são mais caras. A saúde é muito cara. Obrigada. A saúde é muito cara. Isso, eu nem entro por aí. É sempre... Eu costumo dizer, tudo na vida é uma escolha. E eu com isto não estou a dizer que seja esta a escolha da pessoa. Eu estou a dizer as minhas escolhas. Eu, por exemplo, eu já sei que para mim é difícil, eu não vou abdicar de jantar fora, porque eu gosto pelo social, pelo convívio. Então eu limito tudo que é o meu dia-a-dia. Eu tenho uma alimentação prática, no que eu considero exemplar. Mas, eu quando vou jantar fora, eu não estou preocupada, eu já sei que provavelmente vão usar óleos de sementes refinados. Exato. Provavelmente a carne não vai ser biológica, ok, pronto, mas não é aquelas... O sal também é refinado. Exatamente, portanto, tudo isso, mas pronto, tenho aquela exposição. Agora, em casa, eu tenho imenso cuidado com detergentes, tudo, seja 100%, sem metais pesados, sem BPAs, sem microplásticos, tudo aquilo que eu uso no meu dia-a-dia, eu limito essa exposição. Tentas que a tua pegada seja o mais consciente possível para ti própria, para não é? mim própria. E isso é muito importante. Eu até toquei neste ponto de, mas é mais caro, porque infelizmente ainda ouvimos muitas pessoas têm este mito e efetivamente as coisas podem ser mais caras. Uma alimentação biológica é mais cara, mas a saúde também tem um preço, não é? E depois eu acredito que a fatura é muito mais cara se tivermos que andar a tomar medicação cronicamente também. Claro. Portanto, podemos sabiamente e de uma forma preventiva, se calhar fazer essas trocas nas panelas, como tu trouxeste a título de exemplo, e em tantas outras coisas que vamos semeando devagarinho, não é? Não é se calhar tudo de uma vez, mas
efetivamente ir alterando essa pegada e, no conjunto, então, termos maior cuidado com a saúde para prevenir, de repente, qualquer coisa que obriga cronicamente também uma medicação ou o que for. Então, lá está, pôr na balança o que é mais caro, efetivamente, e se calhar uma medicação lifelong é muito mais cara do que ir fazendo estas trocas gradativamente. E as panelas, por exemplo, é um ótimo exemplo, não é? Às vezes até me lembro, por exemplo, não vou mais longe, a minha própria mãe, eu digo, oh, mãe, mas isso é uma panela de alumínio, deita fora. E ainda é à moda antiga, portanto não quer deitar nada fora e de repente dá por ela, ou eu dou por ela, está a cozinhar naquilo quando vou à casa dela. Portanto, As tábuas de termos plástico. mesmo esta consciência. E quando tu falas em BPAs, e obrigada por falares agora de plástico, me lembrei, que acho que é muito importante e tu falas sobre isso, os tupperwares, não é? Porque as pessoas, falámos aqui das latas, por exemplo, e acho que é um ótimo alerta para a pessoa trazer consciência, mas o Tupperware, nós inocentemente até comida quente, despejamos num Tupperware que às vezes não são propriamente os melhores. Esse é o pegaste agora num ponto importante, que é o problema é que, ou seja, estas substâncias são libertadas através do calor. E, portanto, por exemplo, as latas, as coisas são colocadas a ferver na lata e depois fechadas hermeticamente. Ok. Portanto, esse é que é o problema. E o quente nos tupperwares não tem... Ou seja, a pessoa pode guardar num tupperware de plástico. Imagino, não quer deitar os tupperwares todos, pronto, guarda. Mas pelo menos tirar a comida do tupperware e aquecer num prato. Nunca aquecer num tupperware de plástico. Então essa é outra também, exato. Ok? Isso já faz diferença. Pôr no micro-ondas dentro do próprio plástico e embalagens. É uma combinação... potencialmente perigosa. Sim. Sim, muito bom, muito bom. Só te deixaste também aqui, porque acho que é uma notinha, por acaso já trouxe um episódio a falar sobre isto, na temporada 2, que se quiserem ir lá ver, não me recordo do título, mas era com a doutora Alexandra Vasconcelos, e ela fala do diabetes tipo 3, o Alzheimer. Já que estamos a falar aqui do açúcar, traz só também, acho que a informação é o que tu estás a dizer, é poder, portanto só assim deixar uma notinha o quanto é perigoso estes níveis de açúcar, não é só pela nossa aparência física, excesso de peso, mas o nível de açúcar no cérebro. Claro. Ou seja, e bem, isso dava muita informação, mas vou tentar dizer uma coisa que eu acho interessante, que é o açúcar é extremamente inflamatório. E o nosso cérebro precisa, efetivamente, a única parte do nosso organismo que tem sempre 5% de glicose é o cérebro. Portanto, até tem açúcar. Mas nós através do fígado, conseguimos sempre produzir esses 5% de glicose sem ingerirmos glicose. Nós devemos fazer a chamada dieta cetogénica, que é, vou dizer, a versão extrema de praticamente não ter hidratos de carbono, a chamada cetogénica terapêutica, que é tipo menos de 5% de hidratos de carbono e quase 90%, ou 80% de gordura e 10% de proteína. E as pessoas, um dos benefícios que mais relatam é estabilidade do humor, um foco e uma clareza cognitiva brutal, e uma das razões é porque não têm os picos de glicémia e os picos de insulina, e portanto há uma estabilidade incrível. Fazendo aqui outro paralelismo, hoje em dia, um médico muito conhecido de Harvard, psiquiatra, já tinha uma extensa prática terapêutica, é o Chris Palmer, para quem tiver interesse, e ele começou a perceber que ele seguia doentes com esquizofrenia, doença bipolar, multitratados, ou seja, polimedicados, pessoas já se pode considerar uma forma de doença resistente a medicamentos, e começou a utilizar a dieta cetogénica terapêutica para estes pacientes, e o que ele verificou foi que a maioria conseguiu, alguns deixar a medicação, mas nem todos, infelizmente, mas reduzir drasticamente a medicação, com estabilização dos neurotransmissores, no fundo, que alteram algumas doenças psiquiátricas. Isto para dizer o quê? Que essa questão do diabetes tipo 3 e do açúcar e do Alzheimer, da inflamação, faz todo o sentido, porque o problema é a nossa genética não está preparada para esta quantidade absurda de alimentos ultraprocessados, dos quais o açúcar refinado faz parte. Muito bom. E isto aqui também, rapidamente o meu cérebro já se subdividiu para várias áreas, porque quando falamos de alimentos ultraprocessados também é outro tema, e quando falamos aqui do excesso de açúcar, continuaria aqui num tema contigo, porque, imagina,
quando tu estás a dizer esta questão de questões psiquiátricas, do foro psiquiátrico com excesso de açúcar, e o quanto a retirada do hidrato de carbono e deste excesso de glicose normaliza um bocadinho, atenua ou permite-nos níveis mais saudáveis de atenção, de estabilidade do humor, leva-nos, por exemplo, à microbiota, que também sei que a grande parte da serotonina é produzida no intestino. Ou seja, se nós estamos constantemente a comer alimentos ricos em glicose, em açúcar das suas diferentes formas, nós estamos a alimentar certos tipos de bactérias não tão desejáveis e que depois estão na origem da redução da serotonina e de depressões e etc. Portanto, várias questões do foro psiquiátrico e emocional. Pronto, no fundo, aquela expressão que dizem, não é? O intestino é o segundo cérebro. Exato. Ou seja, não é que todas as doenças comecem no intestino num sentido tão simplista, mas o nosso microbioma, as pessoas, ou seja, se vissem no microscópio, iam achar fascinante. Nós coexistimos em simbiose com milhões de outros organismos. Ou seja, nós somos como se fôssemos um carro de uma série de micro-organismos que coexistem connosco. E, portanto, é natural que, de certa forma, nós precisamos que eles também se sintam bem, para não atacarem a sua própria casa. Certo, certo. Não é? E termos esta inteligência de alimentar aqueles com os quais temos maior sinergia, claro. Porque há outros que são patógenos e que nos vão prejudicar, não é? Exatamente. Vão minar a nossa própria casa, claro. Usando a tua expressão. Portanto, esta questão do açúcar levaria aqui também a muitas áreas, desde esta psicológica, como também, e volto aqui, mas só para pôr o ponto final, as tais várias doenças crónicas que tanto matam e que tanto levam a perda de qualidade de vida. Porque uma pessoa que se arrasta com problemas claro. de saúde, de repente não tem essa energia útil para direcioná-la para aquilo que a faz feliz, para viver a vida com outro entusiasmo e com outra capacidade, não é? Física, emocional e mental. No fundo, ou seja, o poder e o impacto da pessoa viver um estilo de vida saudável é surreal. Ou seja, a partir do momento em que... E temos que fazer o básico bem feito, porque se a pessoa não começar no terreno físico, não é? No alimentar-se bem, e isto também é outro tema, porque o que é alimentar-se bem, fazer exercício físico, apanhar sol com segurança e de forma inteligente, ritmo circadiano, não estar... controlar os níveis de stress, ou pelo menos aprender a viver de forma mais harmoniosa, tudo isto leva a que a pessoa consiga se elevar noutros patamares e pensar noutras coisas. Aqui voltaria à Índia. Eu lá na Índia claro. Aprendi exatamente isso, porque nós cá, quando estudámos o termo de saúde, não é? A Organização Mundial de Saúde classifica saúde como teres essa qualidade em termos físicos, mentais, emocionais e sociais. Não sei se, entretanto, mudaram a definição, mas na altura que eu estudei era assim. E na Índia acrescentavam essa componente espiritual. No sentido de estares relativamente feliz, não é? Não quer dizer que não tenhas os teus momentos de altos e baixos, mas, portanto, como é que nós estamos verdadeiramente a usar a nossa vida? Porque saúde também é tu poderes usar a vida com esse outro propósito, com essa outra qualidade aos vários níveis que tu também és. Não é só estar bem fisicamente, não é só estar bem socialmente, é realizada, é com gosto, com alegria no que estou a fazer, enfim, podíamos entrar por aqui, mas para não me perder, porque olha, vou-me perdendo, porque lá está, tu trazes muita coisa e isto dava para ir puxar para muitos lados. Falaste de dieta cetogénica e falaste na qualidade da alimentação. E efetivamente este também é outro grande tema. Já sabemos que os alimentos biológicos são de preferir, mas na dieta cetogénica, e tu estás aqui a falar de retirar hidratos de carbono e colocar maioritariamente gorduras e proteína. Fontes de gorduras boas, fontes de proteínas boas, porque quando falamos de proteína, seja carne ou peixe, ou, por exemplo, ainda a carne, grande parte da minha comunidade e mesmo eu durante anos não comi carne, agora estou a comer brancas, mas de repente já te ouvi dizer que as brancas na verdade não são assim tão boas, principalmente se forem alimentadas... biológicas. Sim, se forem alimentadas a milho transgénico. A minha mente veio e disse, mas eu até como frango do campo.
Mas rapidamente, espera aí, ok, não é porque a galinha anda ao ar livre que não lhe dão milho transgénico na mesma, porque se calhar compram ração. Tem que ser e eles frango são do campo alimentados. biológico. Pronto. Portanto, fala-nos um bocadinho sobre isto, diferenças de carne Muito vermelha e branca e a qualidade do tipo de carne em si. Se é biológica, se não é, porque também vi, e super concordo, por isso é que aos alimentos ultraprocessados ou moídos, a carne moída, que Sim. adicionam Mais 15 aditivos e ingredientes, porcaria. claro. Pronto, fala-nos de tudo isso. Ok, Concluirmos. várias perguntas. Sim, é que isto é um mundo, mas eu sou fascinada por tudo e acredito que a nossa comunidade que escuta ótimo. vai beneficiar imenso também de Ótimo. irmos por aqui. Pronto, então, dois pontos muito importantes onde eu divirjo, assim, da maior parte das pessoas de medicina integrativa. Porque normalmente a medicina integrativa está muito ligada ainda a uma visão muito plant-based do que é ser saudável. Certo. Pronto. E eu estou exatamente na visão oposta. Portanto, assim, para mim o mais saudável, bem, a coisa mais saudável de todas, para quem nos está a ouvir, são duas. Assim, a base. Evitar ultraprocessados. Portanto, isso é a coisa mais importante que as pessoas podem fazer. Portanto, se cozinharem em casa, que só com ingredientes que conhecem, já estão a fazer 70% do bem para a sua saúde. Deixa-me só pôr um parênteses. Por ultraprocessados, tudo o que é embalado, não é? Vamos pôr assim? Quase tudo, podemos pôr assim. Ou então ter muita atenção aos rótulos do que é embalado. Uma boa regra é a pessoa ver os rótulos, se não é um ingrediente que reconhecia em casa, é ultraprocessado. Pronto, não isto também é outro tema complexo. Sim, mas só para... Sim, porque depois há os alimentos minimamente processados, que já não fazem não mal como ultraprocessados. Não mas ainda assim podem ter, se calhar, também componentes... O melhor é o mais próximo do estado natural possível. Certo. Portanto, isso é sim, a regra básica. Em segundo, para além de evitar os ultraprocessados, é tentar ao máximo alimentar-se de coisas biológicas. Porquê é que isto é tão importante? Nós, quando nos alimentamos ou com excesso de pesticidas ou com milho transgénico, estamos, no fundo, a ser falsamente saudáveis. Porque temos uma série de componentes tóxicos que alteram a nossa inflamação, o nosso sistema imunitário, o nosso microbioma, acima de tudo, e, portanto, é um problema. E depois há uma visão de a carne vermelha causa cancro. Das primeiras coisas que as pessoas dizem é: eu tenho cancro, não se preocupe, doutora, que eu deixei de comer carne vermelha. E isto, primeiro, não há nenhum estudo que diga a carne vermelha causa cancro. O que se encontra é associações fracas em alguns estudos de carne vermelha e cancro do intestino, tipo só. E depois fomos dissecar muito esses estudos. Assim, só para não complicar muito, mas para simplificar, qualquer estudo na nutrição é mau. Porque é muito difícil fazer estudos de nutrição. As pessoas têm que ter em conta vários fatores. Vários fatores e como é que nós vamos controlar? Então, temos que pegar em 500 pessoas e ter outras 500 pessoas com os mesmos fatores, não é? Para ser randomizado, controlado. Estas pessoas temos de as seguir durante 15 anos, 20 anos, não é? Porque o impacto da comida e do microbioma demora algum tempo. Temos que fechar essas pessoas num sítio e acreditar que elas não sofram os mesmos traumas, que façam o mesmo nível de exercício, que descansem da mesma forma. O restante da alimentação. Luz azul, que tenham um sentido de propósito. Portanto, só por aqui estamos a ver a dificuldade. E depois, como é que nós vamos isolar um alimento fora todos os outros alimentos que estamos a dar e vamos dizer, não, é este alimento que é pronto. E os estudos de nutrição que levaram a este medo infundado, até porque isto, depois nós formos a fundo, isto não é palpável, nem plausível biologicamente, nem palpável. Quando nós comemos carne há milhares de anos, portanto, só aí já não falta substrato, são estudos muito fracos, porque são estudos baseados em questionários, para trás, que perguntam às pessoas, então no último ano, quantas vezes é que comeu carne? Por semana. E as pessoas dizem, 3 vezes por semana.
Quem é que se lembra o que é que comeu na semana passada? Muito poucas pessoas. E quem é que faz a conta de, mas eu também comi carne ao pequeno almoço porque pus o fiambre e de repente, a meio da manhã, comi mais o pão com chouriço. Isso é tudo e carne. De repente já não são 3 vezes, na verdade. Claro. Quantas refeições foram? E outra coisa que é, uma coisa é um bife de carne vermelha alimentada a pasto, outra coisa é um bife do McDonald's com batatas fritas, com a Coca-Cola cheia de açúcar, com os óleos de sementes refinados. Lá está o laboratório que fazemos cá dentro. Cá dentro. O que é que dá? Isto para dizer que é muito difícil. Não tenham medo de comer carne vermelha, desde que biológica e de qualidade, ou seja, é o alimento mais completo. Mais ancestral. Mais ancestral, cheio de nutrientes essenciais, aminoácidos completos, os 9 aminoácidos completos, colina, taurina, ou seja, há tantas coisas, B12, não é? Pronto. No fundo, é muito difícil a pessoa ter uma alimentação exímia sem comer carne vermelha. Segunda parte, gordura. A gordura é outra coisa erradamente demonizada. Já foi várias vezes desmentido que a gordura saturada causa doenças cardiovasculares. E as pessoas continuam com medo de comer gordura saturada. E o que é a gordura saturada? Vamos novamente ao biológico. É a gordura da carne. A gordura saturada, só para simplificar, é aquela gordura que fica sólida à temperatura ambiente. Manteiga, óleo de coco, banha de porco, banha de vaca, sebo de vaca. E esta gordura é saudável. E porquê é que é saudável? Porque ela não oxida a altas temperaturas. É saturada ou insaturada? Saturada. Okay. É saturada. Porque as pessoas dizem sempre comer gordura não saturada. Certo. E, portanto, isso é outro assunto que... E porquê? Porque acham que a gordura saturada entope as artérias, vai aumentar o colesterol e vamos ter eventos cardiovasculares. Quando já há meta-análise, que é o topo da evidência científica, que já desmentiu isto em estudos robustos. A gordura saturada não causa doenças, não foi associada a doenças cardiovasculares. Agora, não tem nada, a pessoa comer. Depois há outra coisa, que é o contexto interessa. Nós não devemos exagerar na gordura saturada e exagerar nos hidratos de carbono ao mesmo tempo. Ok? Portanto, no fundo é ter sempre equilíbrio. Agora, se a pessoa faz uma dieta cetogénica, tem de ir buscar a gordura e a energia a algum lado. E aí pode, como só está a comer proteína e gordura, pode exagerar na gordura saturada. Deixa-me voltar um bocadinho atrás. Quando tu falaste da carne branca e da vermelha, e estás aqui a dizer às pessoas não tenham medo de comer carne vermelha, estou a apontar para aquilo que é para a câmara, eu gostava que tu trouxesses este exemplo real, atenção, sobre o sistema digestivo de animais de carne branca e de animais de carne vermelha, porque eu acho que também pode ajudar, só pelo menos a trazer uma perspectiva. A carne de vaca e as vacas têm um sistema altamente complexo, são ruminantes, enquanto que as galinhas têm sistemas digestivos simples. E, portanto, o que é que acontece? Como a vaca tem um sistema ruminante, mesmo que a vaca, vou dar o extremo, não seja biológica, não seja alimentada 100% a pasto, o que acontece é que, como tem este sistema altamente complexo, ela vai conseguir praticamente libertar-se de tudo o que é nocivo e vai só aproveitar o essencial. E, portanto, quando nós nos alimentamos da carne da vaca, vamos ter um perfil de nutrientes muito mais biodisponível e muito mais otimizado. Enquanto que uma galinha, se não for biológica, novamente, vai ser alimentada a milho transgénico e, como tem um sistema simples, nós vamos estar a comer milho transgénico, direto. É altamente pró-inflamatório, rico em ômegas 6 e, portanto, lá vamos às doenças crónicas outra vez e à inflamação. O grande problema é esse, ou seja, quando nós nos alimentamos a milho transgénico, o rácio ômega 6 a ômega 3 é muito importante e nós, neste momento, estima-se que nos últimos 20 ou 30 anos o nosso rácio passou o ideal, que é um rácio muito ômega 3 superior ao ômega 6, neste momento nós temos um ômega 6 quase de 20 para ômega 3, ou seja, que não é compatível com a nossa inflamação e é muito pró-inflamatório. Quanto mais ômega 6, mais pró-inflamatório é. Pronto, acho que este também é importante, porque às vezes, se calhar, a pessoa pensa, claro, eu não como carnes vermelhas, só como brancas, mas qual é o tipo da qualidade da carne branca que estamos a comer? Pronto, muito importante. E mesmo, por exemplo, para mim também me serviu a carapuça, porque, mas eu só como frango do campo. Ok, mas, sei lá, a galinha até pode estar ao ar livre, mas eu não sei qual foi o tipo de ração que lhes deram. Portanto, a não ser que tenhamos mesmo a nossa galinhita a comer aqui no nosso terreno, se calhar já é um bocado dúbio
Ou, não sei, se calhar há mesmo galinha biológica que tu consigas não, existe, comprar. consegue-se comprar carne biológica aí. Ou seja, termos as esse pessoas cuidado. não têm que ter medo de comer frango. Simplesmente, primeiro, o perfil nutricional da vaca é muito superior ao frango, portanto é muito mais inteligente comer vaca, mas se tem acesso a frango biológico e se gostam mais de carne de frango, pessoa biológica pode-se comer frango à vontade. Agora tem que ter cuidado e perceber se realmente está a comer... Muito bem. Vou voltar também atrás, agora vou voltar para trás, pontas que foram ficando soltas. Quando falámos dos BPAs, uma coisa que eu achei muito importante é que tu trouxeste, até posso mesmo eu acrescentar porque, olha, memorizei de te ouvir, que isto é tão grave, para as pessoas lá em casa terem consciência, que nós estamos mesmo a ingerir estes microplásticos, etc., que num estudo na população europeia, 93% da população tem BPAs na urina, e nos testes nos portugueses nós temos 100%. 100% dos portugueses têm BPAs, é isso, não é? Na urina. Portanto, para percebermos a gravidade e realmente a importância de evitarmos as latas, de transformarmos os nossos utensílios e tudo mais. Portanto, só pontinhas que agora me vou lembrando que ficaram soltas, eu acho que são de riqueza, passar, pelo menos. Voltando atrás ao açúcar, uma coisa que eu acho muito curiosa e que quero trazer contigo, não sei se é polémico trazer isto, mas dieta rica em açúcar e cancro. Se sabemos que a dieta rica em açúcar é altamente inflamatória e que as células cancerígenas proliferam com muita força num meio onde assim é, onde esta inflamação predomina, porquê que no IPO, desculpa, mas eu vou mesmo perguntar, não é para ofender ninguém, porquê que no IPO o tipo de dieta ainda não é mais cuidadosa, por mais que até acreditem que possa ser. E vou a um exemplo muito concreto. Conheci um caso de uma menina que estava no IPO com leucemia e que a tia tentou levar a nona em suplementação porque se acredita, de acordo com as fontes, que ela é muito mais rica em termos de propriedades nesta luta contra células cancerígenas do que até... Bem, não interessa, não vou comparar, mas que é ótima. E foi interdito essa entrada, mas depois podia esta menina alimentar-se com leite com chocolate, cheio de açúcar, croissant, cheio de açúcar, e fiambre, que nós sabemos que tem 13 ou 14... Exatamente, bem, o fiambre não é todo ultrapassado, mas esse sim, certamente será. É 13 ou 14 aditivos que não são benéficos ao corpo. Portanto, isto não é uma crítica, atenção, é só chamarmos a atenção para a importância de reescrever. Se a dieta com açúcar é altamente inflamatória e efetivamente prejudica o cancro, o que é que tu poderias dizer para deixar aqui uma pegada consciente? Não te quero comprometer em nada, mas... Não. Pronto. Isso tem várias camadas, ou seja, eu acho que, infelizmente, ainda existem muitas pessoas na comunidade científica que desvalorizam e acham que o açúcar não é assim tão grave como é, ok? Pronto, e apesar de já existirem diversos estudos a demonstrarem, inclusive, que pacientes diabéticos têm prognósticos piores quando diagnosticados com cancro, especificamente por causa da resistência à insulina, ou seja, é esse o marcador. Portanto, resistência à insulina normalmente vem, não só, mas também, de uma desregulação de excesso de consumo de açúcar, ou de glicose, pelo menos no caso. Por isso, temos esse problema, em primeiro lugar, e depois também temos outro problema de não se dar o impacto que eu acho que se devia dar a tudo o que é o terreno biológico da pessoa que tem cancro. E, portanto, por isso é que, na verdade, nos hospitais ainda se oferece bolachas Maria aos pacientes com cancro, chá com açúcar. Teria que, ou seja, isto é um bocadinho é um mal geral, não é só no IPO, ou seja, isto é, todos os hospitais têm muito, primeiro nós na Faculdade de Medicina, não é? Não existe mesmo essa cadeira essa de formação, nutrição, exatamente. E mesmo na própria formação de nutrição, muitas vezes, se calhar, isto também não é valorizado, esta questão do açúcar. Sim. Volto a dizer, isto não é uma crítica, ou se for é uma crítica não, construtiva, claro, não é? É uma crítica construtiva. Porque lá está, e por isso é que depois chegas aos hospitais, também, como tu estás a dizer muito bem, damos a bolachinha com açúcar e a bolachinha Maria e o chá com açúcar.
durante, Se calhar... dos pacientes a fazerem quimioterapia. Exato. Portanto, ou seja, e as pessoas que estão no IPO não querem, de maneira alguma, ou seja, posso falar com propriedade, Exato. querem o mal dos pacientes. Claro. Simplesmente é já, cultural. E depois, ou seja, ainda está muito enraizado a ideia de alguma passividade em relação às doenças. Ou seja, como se nós nos alimentarmos bem não fosse fazer diferença. E alterarmos o estilo de vida não fosse fazer diferença perante uma doença tão assustadora como o cancro. Mas assim, eu vejo diariamente que faz diferença. E as pessoas, ou seja, quem nos está a ouvir pode ou não ter cancro, não é? Mas o ponto aqui é, as pessoas que não têm cancro já tiveram certamente uma fase da vida onde tiveram um bocadinho mais em atenção à alimentação que outras fases da vida. E todos nós, sem exceção, nos sentimos melhor quando nos alimentamos melhor. Verdade. Portanto, se isto acontece na ausência de doença, imaginem na presença de doença. Ainda é mais importante. Agora, isto também, apesar de aqui um território cinzento, que é, eu também não quero com isto que as pessoas que têm cancro e que nos estão a ouvir, que sintam culpa cada vez que não conseguem dar esse passo. Exato. Porque isto é extremamente difícil e complexo. Agora, faz diferença. E vai ser muito melhor se a pessoa der esse passo. É como não ir ao ginásio e começar a ir. Certo. Nunca ninguém da história do mundo se arrependeu quando acaba o treino. Só que ir é horrível, não é? Pronto, é um bocadinho simplificante, mas é um bocadinho esta... É maravilhoso. Para terminar, estamos mesmo a terminar. Deixa-me ver se consigo pôr aqui... Não, vou tentar não pôr as perguntas todas de enfiada. Também gostei muito e acho que é importante. Lá para casa, senhora doutora, quais os exames importantes realmente a pedir quando formos ao médico e quisermos saber sobre o nosso estado de saúde? Em qualquer idade? Depende da idade, depende do contexto. Eu sou muito apologista de uma avaliação personalizada. Portanto, essas perguntas, para mim, vão um bocado contra aquilo que eu faço diariamente. Portanto, sim, claro. Aqui estamos a descortinar tudo o resto. Tudo o resto. Mas pronto, simplificando, portanto, uma pessoa normal, assintomática, é o que eu quero dizer, sem nenhuma doença de base, eu acho que é muito importante. Dependendo da idade, há alguns rastreios que fazem sentido, ok? Depois, toda a gente deve ver o seu perfil hormonal, ver níveis de inflamação, ou seja, proteína C reativa, interleucina 6, TNF-alfa, que são sinais um bocadinho mais fora da caixa, mas que são importantes, fibrinogénio, velocidade de sedimentação, portanto, isto é assim um hemograma completo, insulina, hemoglobina glicada, super importante. É porque essa da insulina nunca é prescrita, pois não? Não, não com frequência. Um painel da tiroide completo, um painel hormonal completo, e depois é assim, análise um bocadinho mais fora da caixa, como ir um bocadinho, análise do colesterol. Não basta a pessoa ver o colesterol total e estar acima daqueles valores e ir tomar um comprimido. Ou seja, isso é uma visão super redutora do contexto metabólico da pessoa. E hoje em dia temos análises muito mais específicas, como o LDL oxidado, a apolipoproteína B, o fracionamento, ver se as partículas são densas ou não, essas sim são mais heterogénicas. Sim, era mais neste sentido pedirem eventualmente a resistência à insulina, à proteína C reativa e essa a nível hormonal, para ver como é que estávamos, né? Assim, numa forma geral, claro. O cortisol, o biorritmo do cortisol é super importante. Boa. Só para a pessoa também se poder balizar, se for assintomático e não tiver grandes outras questões. Bom, para fechar, olhando aqui, vou tentar escolher uma. Olhando aqui para o contexto português, se bem que após esta conversa, e isto não é para alarmar, usando a tua expressão de há pouco, mas é para percebermos que realmente o modelo de sociedade em que vivemos é um campo minado, não é? Portanto, para todos os lados, a cosmética que estamos a pôr, o alimento que estamos a consumir, as luzes que estamos a utilizar, os ritmos de vida que nos retiram até do sol, o não contacto com a natureza, tudo nos retira da nossa natureza, da nossa ancestralidade, daquilo que nós somos. Portanto, nós estamos cada vez mais artificializados e portanto, claro que isso também gera contextos propícios à doença.
e depois o nível de stress e as nossas emoções e todos os outros fatores emocionais que obviamente também influenciam. Mas olhando para um contexto português, bem, quais são os... Vou tentar reduzir, não é? Quais são os grandes desafios que ainda se encontram para que esta medicina, com uma visão mais integrativa, possa expandir? Porque eu acho que é mesmo importante, não é? Os médicos precisam, na minha visão, que vale o que vale, mas de se abrir a esta complementaridade e ao ser humano enquanto o todo que ele é. Portanto, quais são os grandes desafios que ainda levam a muitos médicos, se calhar, a oferecer resistência de abraçar uma visão mais integrativa? E que possas deixar como sugestão para... Isso é uma pergunta muito boa. Eu acho algumas coisas. Acho que a medicina integrativa, ou pelo menos, falta muita comunicação entre todas as vertentes da medicina. E o que eu acho que às vezes não facilita é que o lado da medicina integrativa clássica, ou pelo menos da medicina mais extrema, é muito, eu vou falar especificamente no cancro, é muito contra a quimioterapia, contra os tratamentos convencionais, ponto final. E é muito evitar os tóxicos, a quimioterapia é péssima, e isso é extremamente simplista. Não é, a quimioterapia nem é 100% nem é zero. Por exemplo, aqui, vou dar um exemplo concreto. A quimioterapia no cancro do testículo, nos tumores germinativos, tem taxas de cura, quando a doença está espalhada, quase de 80%. Ou seja, é incrível. E, portanto, há doenças onde praticamente não tem resposta. Nós não podemos também dizer, não façam quimioterapia ou façam só. Certo. Não é? Certo. Pronto. Sempre individualizar. Sempre individualizar. E, portanto, o que é que eu acho que às vezes não ajuda? Que estas visões mais extremadas acabam por afastar a curiosidade de médicos extremamente convencionais, que depois também dizem, eles depois não querem fazer os tratamentos e só querem fazer coisas naturais. Pronto, que é uma visão simplista também, mas estou a tentar... Encontrar aqui um ponto de equilíbrio, não é? Equilíbrio. E os médicos convencionais também não podem ou não devem olhar para este tipo de medicina como não faz nada, não há estudos... são todos charlatões. São todos charlatões, porque isso não facilita a comunicação. E a verdade é que nós ainda não arranjamos, ou seja, a medicina está longe de ser perfeita, e quanto mais ferramentas nós tivermos ao nosso alcance, e quanto mais histórias... Eu tenho o privilégio de já ter acompanhado muitas pessoas. Se há coisa que mais me fascina é que, quando eu acho que sei o que é que vai acontecer, acontecem coisas extraordinárias. Para o bem e para o mal. Certo. Mas certo. Acontecem. Portanto, não vou usar aquela palavra um bocadinho tendenciosa, de milagre, mas eles acontecem diariamente. Ou seja, e nós também estarmos a privar os doentes de terem... Todos os pacientes com cancro, aliás, há estudos que dizem a maioria dos pacientes com cancro usa suplementos. Portanto, nós temos que nos informar e capacitar de passarmos suplementos em segurança, ter cuidado com as interações e falar mais. Qual é que eu acho que é a questão do público português? Eu acho que o público no geral, não são só os portugueses, é muito, que um brinco, muita pouca curiosidade, às vezes muito medo de ouvir o que o médico vai dizer. Os médicos têm muito poder, não é, na palavra. Eu acho que devia existir cursos de comunicação para ensinar a comunicar com mais empatia, para nós conseguirmos transmitir verdades difíceis de uma forma muito mais acolhedora. E não sermos, que eu aí não sou assim, acho que ninguém deve ser, absolutistas. Porque nós nunca podemos perder a humildade de... Nós sabemos... No fundo, nada sabemos, não é? Claro, nós sabemos o que sabemos. Exato. E na dimensão do que não sabemos, não é? Exato, com o conhecimento em vigor, não é? Que vai sempre sendo alterado, de década para década. E a razão e a ciência não explicam as maiores questões da vida. Ou seja, não explicam. E, portanto, isso pelo menos deve-nos fazer pensar, não é? Por exemplo, o que é a consciência? Não é? Onde é que está a consciência? O que é? O que é a morte? Onde é que está a morte? Aquilo que realmente nos mexe connosco,
nós ainda não temos essa Bem, capacidade. que giro, porque voltamos ao início do episódio. E eu acho que até posso terminar com algo que tu também disseste no início, que é, e eu achei muito bonito, que realmente é o servir. Porque acredito que todas as pessoas que estudam saúde das diversas formas, de uma forma mais natural, mais convencional, ou até enfermagem, etc., no fundo, querem estar ao serviço, não é? Nesse sentido. E isso é o bonito. Então, que se deixe de haver guerras entre partidos, neste caso de saúde, e que se possa realmente abraçar, conversar, trazer o melhor dos vários mundos, claro, para melhor servirmos, não é? Porque lá está, e voltando aqui um bocadinho também à Índia, que bonito era lá, quando entrava no hospital ou no centro de saúde, ver que o paciente era livre de escolher e que, mediante também, obviamente, o tipo de questão que ele trazia, mais rapidamente era encaminhado para uma sala ou para outras. Portanto, faz todo o sentido haver um leque de diversidade, de complementaridade e não de guerra, porque quem é prejudicado, no fundo, são as pessoas, não é? Portanto, o bem servir possa ser mais abrangente, diria eu, voltando aqui ao teu início. Bem, Diana, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, eu sei que te levei para vários lados, mas eu acho que é super rico, não sei se lá em casa fica confuso, mas eu acredito que não foi superficial, procurámos fundamentar muita coisa, procurámos perceber e trazer que há várias frentes, não é? A doença não acontece só por uma questão, só pela carne, só pelo BPA, mas por vários fatores que nós estamos expostos diariamente e, portanto, como tu também disseste, quanto maior o nosso conhecimento, quanto mais alargarmos o leque, melhor poderão ser as nossas escolhas. E, acima de tudo, é isso que eu acredito aqui, pelo menos com este podcast, é que possamos informar para as pessoas estarem conscientes e devagarinho. Às vezes são pequenas sementes que ficam para mais tarde fazerem efeito. Não temos que mudar tudo de uma vez, mas fica aqui uma pequena consciência, não é? Uma pequena semente. Não sei se queres terminar com alguma coisa que queiras dizer ao público que nos escuta. Acho que o que disseste está ótimo e é um bocadinho esse trazer isso, não é? Que nós temos muito mais poder do que aquilo que imaginamos e é muito difícil, e eu consigo, felizmente nunca tive cancro, mas consigo imaginar que deve ser devastador lidar com esse diagnóstico e no momento em que a pessoa está na máquina de lavar pode não ver saída ou pode não ver vantagem em mudar a sua vida, mas há sempre vantagem, nós temos sempre poder, temos muito mais poder do que imaginamos mesmo, eu vejo isso diariamente e sabe tão bem nós vivermos alinhados. Não interessa o tempo, o que interessa é enquanto estamos cá ser uma vida boa, enquanto pode ser boa. Muito bem, muita gratidão. Olha, volto a dizer que, como disse no início, aquele bocadinho logo, és maravilhosa, és mesmo maravilhosa. Obrigada. Mostra, pelo menos daquilo que sinto e que tu própria disseste no início, muito entusiasta, sinto-te aqui com entusiasmo a falar, efetivamente com conhecimento, portanto também mostras que leste muito sobre isso e, claro, no mínimo um médico é alguém que estuda muito, acredito eu, portanto acho que aqui posso generalizar. Sim, aliás, até já ouvi dizer que quando estão nos anos académicos, quase que aquilo tem que ser muito contado, vocês estudam mesmo muito, não é? A parte da vida social e etc., para não correrem o risco de não perderem, de não deixarem de ter vida social, porque o estudo é mesmo muito. Portanto, acredito que tem um poder de organização exímio também e olha, gostei mesmo muito de conhecer, que continues esta pegada muito consciente e a trazer boas informações, porque acredito que todos nós beneficiamos por te escutar. Portanto, Diana, obrigada pelo convite, nada, é um prazer, o prazer foi meu. Obrigada. Desse lado, acredito, pelo menos eu também estive entusiasmada, espero que este entusiasmo que se viveu aqui entre nós as duas chegue aí. É muita informação, efetivamente, principalmente se forem termos novos para ti, ou se forem muitos assuntos que ainda não tenhas escutado tão a fundo, volta atrás, escuta novamente, toma nota, faz essas notinhas porque são importantes e devagarinho aumentamos essa nossa consciência. Mais uma vez, esqueci-me de dizer no início, portanto digo no final, subscreve o canal, por favor,
partilha este episódio com mais pessoas, porque a informação efetivamente é poder e nós podemos nos ajudar uns aos outros a expandir a nossa consciência e a escolher melhor o nosso estilo de vida. Da minha parte, por hoje é tudo. Um grande beijinho e até à próxima semana.